Glória a Deus. Shalom, povo lindo do Senhor. Que bom estarmos aqui nessa noite, nesse entardecer, não é? Para adorarmos o nosso Deus livremente, enquanto nós ainda podemos, aqui no templo, aqui na igreja. E nós vamos fazer mais uma oração agora. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Você que está na sua casa, você que está aqui, peça para Ele falar com você. Tem coisas que você talvez tem dentro de si e só o Espírito Santo pode revelar aquilo lá. E Ele tem uma resposta. Então peça para Ele falar nessa noite. Espírito Santo, nosso amigo, nós te convidamos, assim como tem orado a semana toda, pedindo a palavra que o Senhor quisesse que eu ministrasse hoje, ó Pai. E nesta madrugada o Senhor confirmou, ó Pai querido, no momento que eu pedi para que o Senhor falasse, ó Deus, através de mim, aquilo que o Senhor planejou. Fala com meus irmãos que estão aqui, fala com os meus irmãos que estão nas suas casas, onde quer que esteja, ouvindo a Tua palavra, que seja o Teu Espírito Santo falando, em nome de Jesus. Amém e amém. O meu intuito com essa mensagem é tirar o seu apego a este mundo. E por que eu estou falando isso? Porque no dia 23 de fevereiro, Deus me incumbiu, deu esta missão de preparar o seu povo para se encontrar com Ele. Quando eu perguntei para Deus, Ele disse: meu povo é muito apegado a este mundo e tem muito medo da morte. E eu conversando com Deus, vocês têm visto, lido os devocionais, ouvido as palavras, e eu perguntei para Deus de madrugada, eu falei: o Senhor deu, é o teu povo, então eu quero falar aquilo que o Senhor quer, já que é para mim preparar, então que seja do Senhor, tudo do Senhor. E eu senti a direção de trazer essa mensagem hoje à noite, ou nesse entardecer. Então o intuito é tirar o seu apego a este mundo, porque Deus falou isso, que nós somos muito apegados às coisas deste mundo. Então temos que ter um desapego. E eu insisto para que você, além de que está aqui, o que está na sua casa, ouça até o final dessa mensagem, porque o título dela talvez assuste, o início assuste, mas eu garanto que o final é feliz e traz esperança. E eu gostaria que você amanhã lesse todos os versículos. Vai ser uma meditação maior amanhã nos grupos da igreja, vou postar no Face também, porque ela é recheada de versículos bíblicos. E o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele fala dos cristãos bereanos. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferiam na Bíblia aquilo que Paulo estava falando. Então os outros ouviam, acreditavam, mas os bereanos, ele disse que eram mais nobres, porque eles iam lá na Bíblia. Deixa eu conferir aqui, Paulo falou isso, deixa eu ver se está exatamente como Paulo falou. Então ele diz que eram mais nobres. Então nós vamos ter inúmeros versículos da palavra de Deus, inúmeros textos aqui, para nós nos situarmos no tempo em que nós estamos vivendo. E eu gostaria então que você fosse muito nobre e conferisse cada texto, e você tirando também suas aplicações amanhã quando vai ser postada. Hoje não vai dar tempo, eu vou citar aqui, mas você vai conferir com tudo isso. Então o título, eu falei que ele assusta, é assim: o mal vai dominar o planeta. Eu repito, o mal vai dominar este planeta. Um dos textos básicos que eu quero ler está em Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2, que diz assim: vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando
O apóstolo João tem a visão de um livro selado por dentro e por fora. Ele tem 7 selos, ou seja, é algo que está guardado por Deus, era guardado por Deus, e os selos traziam a revelação daquilo que estava escrito. Então, quando ele quebrou o primeiro selo, ele teve essa visão, ele ouviu essa voz que dizia: venha. Então veio um cavaleiro montado num cavalo branco, foi-lhe dado uma coroa, ou seja, algo para reinar, e ele saiu vencendo para vencer. Este cavaleiro no cavalo branco, que sai vencendo para vencer, não é Jesus. Ele é o anticristo, que vai governar o mundo durante os 7 anos da chamada tribulação, ou da grande tribulação. Ele será inaugurado. Diz aqui que ele vem vencendo e tem autoridade para vencer. Deus permitiu essa autoridade. Inclusive ele vai vencer os santos, vai vencer os cristãos que estiverem ou que se converterem no período da grande tribulação. A Bíblia diz que hoje o inimigo ele não pode tocar em nossas vidas. Nós temos autoridade para pisar escorpiões e serpentes, mas os cristãos que se converterem, aqueles que ficarem com o arrebatamento da igreja, eles serão vencidos por ele. Veja o que o texto diz em Apocalipse 13:7, que fala da besta que é o anticristo. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse, e foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o texto se refere ao governo único. Hoje nós olhamos que tudo está sendo direcionado para este governo único no planeta, e é um governo maligno. Você vê que os governos de bem, que são chamados de direita, que apoiam a família, eles estão sendo ainda uma resistência, mas existe um complô, existe algo tramado para que haja todos envolvidos e todos pelo mal. Nós vemos que hoje já impera muita injustiça. Trabalhadores estão sendo impedidos de trabalhar, a polícia vai e fecha estabelecimentos por ordem de governadores. Aqueles que abrem, parece que eles estão cometendo um crime, muitas vezes com a porta entreaberta, esperando alguma coisa, e os bandidos estão soltos. Os bandidos estão soltos, estão prendendo cidadãos de bem, e os bandidos estão sendo libertados. Isso é uma inversão de valores. Aquilo que é o certo é tido como errado, e fazer o errado é tido como certo. Então essa é uma característica do que vai imperar de uma forma completa. Um molusco ex-presidente acusando, assim como muitos governantes, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou as igrejas do Senhor, são as maiores culpadas da transmissão do coronavírus. Você fica chateado e se assusta com isso? Eu não me assusto. Quando nós vemos filmes que falam do Apocalipse, quando fala do arrebatamento e trata desse período em que as pessoas viverão no período da grande tribulação, mostra que os cristãos serão chamados de odiosos, rancorosos e tudo mais. Então nós amamos as pessoas, damos a vida até pelas pessoas, mas nós somos chamados de pessoas que fazem o mal. Isso é uma inversão de valores, já é uma das características do que vai imperar durante os 7 anos da grande tribulação. Agora observe o que vai acontecer mais durante o período da grande tribulação. A abertura do segundo selo, em Apocalipse 6:4, o cavaleiro, ele tira a paz da terra e os homens começam a matar-se uns aos outros. A primeira coisa que o governo do anticristo vai fazer depois do arrebatamento, que o mundo estará um caos, é dizer que os cristãos é que sempre foram culpados, vai inventar um monte de mentira, e o mundo estará um caos. Eles precisam se unir para a paz. Só que a paz sem Cristo ela é impossível. Por isso que quando o segundo cavaleiro vem, ele começa com guerras. Foi-lhe dado autoridade para tirar a paz da terra com guerras, e eles começam a matar-se uns aos outros. E isso é numa escala
gigantesca, não é de pequena proporção. O terceiro selo, na abertura do terceiro selo, mostra a escassez de alimentos e os preços exorbitantes, altíssimos, que estarão nesse período. Então a fome também virá de uma forma muito intensa, e quando a oferta é pouca, o preço é elevado, não é isso? Quando há muita oferta, o preço cai. Então vai ter escassez de alimentos com esse terceiro cavaleiro, e os preços serão altíssimos. Está em Apocalipse 6:6. Em Apocalipse 6:8 fala do quarto selo, que também tem um cavaleiro chamado Morte, e foi-lhe dada autoridade para matar um quarto dos homens por meio da fome, da guerra e por animais selvagens. Então imagina, eu acredito que vai sumir do planeta 1/3 da população, mais ou menos, sendo arrebatadas. Vai sobrar uns 4 bilhões e 500 milhões de pessoas. 1/4 desse tanto de pessoas vai morrer quando este cavaleiro, quando essa praga vier sobre o planeta Terra. E eles vão morrer de quê? De fome, já estava escasso o alimento; de guerra, que já estava começando a se matar uns dos outros, as guerras irão intensificar, guerras biológicas, como já podemos estar vivendo hoje, guerras nucleares e tantas outras, e por animais selvagens. Então, menos pessoas, mais animais. Os animais vão se alimentar e vão matar, vão fazer parte da matança de 1/4 da população mundial naquele período. No quinto selo, o apóstolo João tem uma visão dos mártires no céu. No sexto selo, acontece um terremoto tão forte, mas tão forte, que as ilhas saem dos lugares delas, e os montes também mudam de lugar. Uma escuridão muito grande e uma chuva de meteoros atinge parte do planeta. Nesse período, muitas pessoas elas vão se esconder, e com medo que o mundo inteiro caia sobre a cabeça deles. Não é pouco. Imagina só, uma chuva de meteoros atingindo uma parte do planeta, terremoto tão forte que vai fazer ilhas desaparecerem, mudarem de lugar, e uma escuridão muito grande tomando conta do planeta. Depois desses episódios, vai acontecer um mormaço infernal sobre o planeta inteiro. Diz o texto ali em Apocalipse 1, que Deus deu ordem a 4 anjos nos 4 cantos da terra, ou seja, nos 4 pontos cardeais, segurarem os ventos. Você já teve essa sensação horrível quando você não vê nenhuma folha da árvore balançando e tem aquele calor intenso, aquele mormaço? É horrível, não é? Agora você imagina o planeta inteiro sem uma folha de árvore se balançando, porque não haverá vento. Não diz quantos dias acontecerá, mas eu acredito que muitas pessoas morrerão, inclusive por excesso de calor, por falta de ar e outras consequências, pessoas hipertensas e tudo mais, por causa desse mormaço infernal. Ali foram 6 selos. O 7º selo é o início de 7 outras pragas que a Bíblia, que vem sobre o planeta, que são chamadas com os anjos tocando trombetas. Está lá em Apocalipse capítulo 8, a partir do 1º ao 5º versículo. E quando a primeira praga é trocada, veja, nós viemos de 7 coisas terríveis. Agora, a 7ª, na verdade, 6 coisas terríveis. A 7ª é o início de uma nova série de juízos divinos sobre a terra, que vão ocorrer no período da grande tribulação. A primeira trombeta é tocada e cai uma chuva de granizo e fogo sobre a terra. E agora a 1/3 parte das árvores e de toda a erva verde será queimada. Agora você imagina como será. Nós aqui no Arraial estamos sofrendo com a fumaça de uma queimada aqui próxima, uma queimada
pode dizer pequena, em comparação a 1/3 das árvores, de toda a erva verde que vai se queimar pelo planeta. Então, o planeta inteiro vai ficar esfumaçado, vai ter fumaça. Quantas pessoas irão morrer asfixiadas? Quantas pessoas irão morrer em decorrência de problemas pulmonares? Porque 1/3 das árvores hoje, quando a gente vê o Amazonas, por exemplo, é gigante. Quando nós voamos de avião durante o dia, estamos chegando aqui em Porto Seguro ou saindo de Porto Seguro, nós vemos a quantidade de matas que existe ainda. Então tem muita mata no planeta. Agora imagina 1/3 delas vai queimar. Durante quantos dias? Nós não sabemos. Nada do que diz aqui é apenas em um único dia, a não ser quando está escrito, que vai ser lá no fim, que fala do juízo da grande meretriz. A segunda trombeta é tocada e um grande meteoro atinge o mar. Esse meteoro, ele é tão gigantesco que ele vai cair sobre as águas do mar, que 1/3 do mar vai se tornar em sangue. Foi a visão que João teve, talvez vermelho não seja sangue, mas 1/3 de todos os animais marítimos, todos os seres vivos que estão no mar, eles morrerão, e também 1/3 de todas as embarcações que estão no mar hoje, elas desaparecerão, serão desfeitas pelo impacto desse meteoro gigantesco que vai colidir contra o mar, vai cair no mar. Essa foi a segunda trombeta, Apocalipse 8, 8 e 9. Em Apocalipse 8, 10 e 11 fala da terceira trombeta, e um outro meteoro gigantesco, ele atinge os rios, e 1/3 da água doce é contaminada e ela se torna amarga. Quando falta água, já fala-se muito em escassez de água doce, na verdade. Agora imagine os maiores mananciais do mundo, que provavelmente é aqui no Brasil, então sendo atingidos por esse meteoro, e 1/3 dessas águas se tornando impróprias para o consumo, porque serão amargas, serão contaminadas. A quarta trombeta, quando tocada, 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas escurece. Então 1/3 de tudo fica escuro. Os dias terão no máximo 8 horas de luz, e o restante será escuridão total. Em um planeta que já vem abalado por tantas catástrofes, provavelmente em inúmeros locais nem energia elétrica haverá, porque aonde cai um meteoro, por exemplo, arrebenta tudo. Então provavelmente, talvez continentes, países ou continentes sejam sem energia elétrica, e 1/3, e o dia se reduz agora, tendo mais escuridão. Por quê? Porque é juízo de Deus. Por isso que eu falei que o título dessa mensagem é que o mal vai dominar o planeta, e isso tudo sob o domínio do anticristo. Quando a quinta trombeta é tocada, uma classe de demônios que tem um aspecto parecido com esses que eles colocam hoje em filmes de ETs, daqueles monstros que invadem a terra, porque tem aspecto de escorpião misturado com leão, com cabelos de mulher e coisas desse tipo. Essa classe de demônios será solta no planeta, e eles vão ferroar as pessoas, e a Bíblia diz que a dor dessa ferroada, ela será tão intensa, mas tão intensa, que as pessoas desejarão morrer por causa da dor. Então não haverá anestésico, não haverá calmante, nada que faça desaparecer essa dor. E o pior de tudo para eles é que a morte não será permitida para essas pessoas. Então você imagina alguém no desespero, sobe no alto de um prédio e se joga dizendo: eu vou me matar, que eu não consigo morrer de tanta dor.
ele se acaba todo lá no chão, se parte todos os seus ossos e ele continua vivo. E isso vai demorar durante 5 meses, o que pessoalmente eu acho que serão os 5 últimos meses do período da grande tribulação. Não diz que serão os 5 últimos, eu é que estou supondo isso. A 6ª trombeta é tocada e 4 anjos são soltos para reunir um exército de 200 milhões de soldados vestidos de cor jacinto. Agora nisso aqui, algo curioso, eu fiquei curioso com uma coisa, diz aqui o tamanho do exército, 200 milhões, é muita gente, né? Um exército de pessoas, na cor jacinto. Quem conhece a cor jacinto? Eu não conhecia. Aí coloquei no Dr. Google, cor jacinto. É um azulado assim, até bonito. Mas o que me chamou a atenção é que direcionou para o site das tintas Souvenir. Aí dizia lá, tinta Souvenir, código da tinta Souvenir, 666. As conclusões você é que tira. Mas o código desta cor é 666. Qual que é o número da besta do anticristo? 666. Seria só coincidência? As conclusões é você quem tira. O exército que se levanta, ele mata 1/3 da humanidade. Antes 1/4 da humanidade já havia morrido. Agora, desse tanto que tem, dos 100% que existe ainda, esse exército de 200 milhões de soldados mata 1/3. E mesmo com todos esses flagelos, o restante da humanidade não se arrependeu dos seus pecados. Diz o texto ali em Apocalipse 9, 20 e 21, que eles blasfemam de Deus, eles rangem os dentes de dor e eles blasfemam contra Deus, mesmo sabendo que são flagelos que Deus está enviando sobre a humanidade. Quando a 7ª trombeta é tocada, João tem uma série de visões até chegar a hora em que os 7 anjos derramem as 7 últimas taças da ira de Deus. Veja, toda vez que chega no 7 que vai acabar, chega mais 7. Agora diz, as últimas 7 taças da ira de Deus. Eu afirmei que Deus está derramando uma taça, não é dessas taças, Deus está derramando uma taça de ira. Aqui fala das últimas 7, que no meu entendimento serão derramadas no período tribulacional. A primeira taça da ira de Deus é derramada e aparece úlcera no corpo das pessoas que aceitaram a marca da besta. Só lembrando, eu não falei aqui, mas no período da grande tribulação, todas as pessoas que quiserem comprar e vender, elas terão que ter uma marca da besta, que será ou aqui na mão ou na testa. Provavelmente será um microchip. Hoje tudo está caminhando para isso, né? Tudo que transação é eletrônica, você não carrega mais dinheiro, não precisa. Na China já tem... as pessoas não carregam nem identidade, nada. Às vezes mostra uma reportagem lá, qualquer feirazinha, tudo, eles colocam, no caso ali, é um relógio ainda, alguma coisa assim, um aparelho nesse sentido. Mas vai chegar a hora, no período da grande tribulação, em que as pessoas vão colocar provavelmente um microchip sobre a sua pele, ou aqui na mão direita, ou aqui na testa, segundo Apocalipse capítulo 13. Sem isso não vão comprar e não vão vender. Aqueles que se converterem durante o período da grande tribulação, que rejeitarem essa marca, eles serão perseguidos, mas eles serão salvos. Há salvação nesse período. Então as úlceras aparecem, semelhante a que nós vemos a praga que aconteceu no Egito, que Moisés jogou, se não me engano, cinza para o céu, e apareceram úlceras nas pessoas, feridas purulentas pelo corpo das pessoas, dos que aceitaram a marca da besta. Essa é a primeira taça da ira de Deus. A segunda taça da ira de Deus é derramada no mar, e toda a vida marítima se extingue com a ira de Deus. O mar, que ainda era uma fonte de alimentos, apesar de ter sido muito reduzido por causa do primeiro
meteoro que já caiu e matou 1/3, agora o que sobrou é extinto com a taça da ira de Deus, a segunda taça. A terceira taça da ira de Deus é derramada nos rios e fontes de água, e estes se transformam em sangue. Mais uma praga parecida com aquela do Egito. Não diz que eles vão permanecer sangue, provavelmente não, mas vão se tornar como aconteceu lá no Egito. A quarta taça da ira de Deus é derramada, e o calor do sol causa queimaduras terríveis nos homens. Não haverá protetor solar, qualquer coisa que possa proteger o ser humano, porque o sol vai queimar de tal maneira, trazendo queimaduras de 2º e 3º grau sobre as pessoas. E ainda assim as pessoas vão ranger os dentes e vão blasfemar de Deus e não vão se arrepender das suas obras más. A quinta taça da ira de Deus será derramada sobre o trono da besta, e as pessoas mordem a língua por causa da dor e blasfemam contra Deus. Agora será direto aonde tem o império do anticristo, o trono da besta que vai estar governando, e as pessoas vão morder a língua de tanta dor e ainda vão continuar blasfemando de Deus. A sexta taça da ira de Deus será derramada sobre o rio Eufrates, e este secará. 3 espíritos malignos que saem da boca do anticristo, do falso profeta e do próprio Satanás, esses vão reunir os exércitos para a batalha do Armagedon. Não vamos entrar em detalhes, que isso aqui é um estudo completo só sobre a batalha do Armagedon. Quando a sétima taça da ira de Deus é derramada, e inúmeras catástrofes sobrevêm novamente sobre a terra, com pedras de até 30 quilos caindo sobre os homens. Alguém já estava debaixo de um pé desses de amêndoa e caiu uma amêndoa na cabeça? Quem já teve essa experiência? É dolorido, um negocinho desse tamanho, uma amêndoa que cai de uns 3, 4 metros. Agora você imagina a velocidade de uma pedra de 30 quilos caindo sobre as pessoas. Esta é a sétima taça da ira de Deus. Lembrando que durante todo esse tempo, guerras acontecerão desde o início, que vão também contribuir para a destruição de todo o planeta. Agora, em que período no tempo isso ocorrerá? Aí nós temos que pesquisar mais um pouquinho na Bíblia para nós nos situarmos. Deus, Ele não quer que ninguém seja pego desprevenido. Fala para a pessoa do seu lado: Deus não quer você desprevenido. Você tem prestado atenção nas últimas mensagens que eu tenho trazido, desde as meditações pela manhã, quanto as mensagens aqui na igreja? Então, nós temos que estar situados. Deus começou a me revelar muitas coisas, a partir do momento que eu comecei a fazer a oração, dizendo: Deus, eu não quero estar fora do Teu tempo, eu quero estar no Teu tempo, Senhor, revela o Teu tempo, dá-me entendimento do que está acontecendo no mundo. Foi aí que Deus começou a falar que essa é a última hora dele para a humanidade. Deus disse que eu devo preparar o seu povo, o arrebatamento está próximo, o tempo está próximo. Então, como que nós vamos calcular o tempo olhando para a palavra de Deus e os acontecimentos de hoje? Vamos nos situar um pouquinho. Em 2 Tessalonicenses 2, 6-8 diz assim: e agora vocês sabem o que o detém, para que seja revelado a seu tempo. Veja só, ele está falando do anticristo. Agora vocês sabem quem o detém, mas ele será revelado a seu tempo. Ou seja, tem um tempo em que o anticristo será revelado, porque o ministério da iniquidade já opera. Nós estamos vivendo o ministério da iniquidade que eu citei, e nós podemos ver facilmente que a inversão de valores estamos vivendo. Então ele diz aqui: o ministério da iniquidade já opera, e aguarda que seja afastado somente aquele que agora o detém.
existe um que está detendo o anticristo de tomar posse. Sabe quem é? É o Espírito Santo atuando na igreja do Deus vivo. Por isso que até hoje as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Desde o começo do cristianismo, há perseguição em todos os lugares. Tentaram queimar todas as Bíblias, não conseguiram. Tentaram queimar os cristãos, matar todos os cristãos, e mata um e surge 10, e não pode. Diz aqui que tem um que detém o anticristo de assumir o poder. Ele queria desde a época bíblica ali da igreja primitiva. Sempre o diabo tem um anticristo preparado. É o Espírito Santo, e ele está atuando na igreja. Vamos segurar. Então será revelado o iníquo, ou seja, quando a igreja não estiver aqui, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso será após o período da grande tribulação. Então hoje, o que detém do anticristo assumir um governo mundial? A igreja do Senhor. Por isso tanto ódio, esses governantes malignos que dizem que a igreja é culpada de todo o mal que acontece na terra. Ninguém faz tanta obra social quanto a igreja, ninguém faz tanto bem para a sociedade quanto a igreja. Quantas pessoas nós tiramos da rua, quantos alcoólatras nós evangelizamos, conduzimos a Cristo, e eles se tornam bons pais de família. Quantas pessoas que estavam jogadas nas sarjetas e são restauradas. É a igreja que faz isso. Mas a operação da iniquidade diz que a igreja é culpada de todos os males. É isso que eles falam. Agora vamos nos situar um pouquinho mais no tempo. Vamos olhar para um texto que foi escrito, uma profecia, em que Daniel perguntou para o anjo que estava revelando os tempos. O anjo disse assim em Daniel 12:4: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Eu sublinhei aqui, diz assim, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel teve uma visão do fim. Aqui é Daniel 12, no capítulo 9, ele tem a visão do anticristo, que entra no trono, se assenta no Santo dos Santos, que é o templo que será reconstruído em Jerusalém. E aqui em capítulo 12, ele está falando agora, ele pergunta, quando acontecerá? Me mostra sinais, me mostra algumas coisas. E ele dá esses sinais aqui, no fim dos tempos, ou seja, quando estiver para acontecer, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Esse tempo é agora. Como os homens estão correndo de um lado para o outro, nós vemos cientistas tentando a todo custo dar certeza de uma vacina, ter certeza de um remédio que cura essa praga, que é o Covid-19 e tudo mais. As pessoas estão correndo. Naquela época eles não conseguiam andar o planeta na velocidade como nós andamos hoje, tanto informação quanto podemos andar de avião também e ir de um lado para o outro. Então o tempo é hoje. Por que eu estou falando isso? Porque eu já citei aqui outras vezes, os profetas, eles pesquisavam, comparavam coisas espirituais com a época deles, se era a época de Jesus vir. Então nós temos que também calcular, olhando para o tempo, os sinais e o que a palavra diz, para nos situarmos no tempo de Deus para nossas vidas e não sermos pegos desprevenidos. Na sequência do texto, ele diz assim: E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a mão ao céu, a sua mão direita e a sua esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para... Olha só, ele viu um homem vestido de linho, perguntou quando. Aquele homem ergueu as mãos para o céu, jurou por Deus, por aquele que vive eternamente, e olha a resposta aqui, Isso seria para um tempo, tempos, metade de um tempo, e quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu fui analisar o que significa um tempo, tempos,
metade de um tempo e terminado de espalhar o poder do povo santo. Aí serão cumpridas. O que é um tempo? O período de Daniel até a crucificação de Jesus. Desde o dia que Daniel ouviu esse tempo até a crucificação de Jesus. Esse é um tempo. Tempos, o período em que vivemos agora, a graça de Deus, o Evangelho se espalhando, a salvação sendo oferecida, esses são os tempos. Metade de um tempo significa um período curto de tempo, que é o governo do anticristo, o período da grande tribulação, que eu citei antes, das pragas que ocorrerão. E quando que vai acontecer? Aí ele diz, quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo. Que poder é esse que o povo santo tem? Atos 1:8, o que Jesus disse? Mas recebereis poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quem é que detém o anticristo? Espírito Santo que atua em nós, na igreja. O poder, quando terminarem de espalhar o poder, receberão poder, e este evangelho será pregado em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse evangelho já chegou de uma maneira ou outra, e existem representantes de todos os povos, tribos, línguas e nações que são salvos, porque as pessoas não ficam localizadas num lugar, elas viajam. Talvez não tenha uma igreja em determinada localidade, mas existe o evangelho sendo pregado através dos meios de comunicação, através de uma família daquele povo que é representante dele, e eles são salvos. Então ele nos deu a entender como acontecem os tempos. Tudo que nós precisamos fazer é olhar para a palavra de Deus. Agora você não precisa estar na grande tribulação. Quando que eu falei? É a última hora de Deus. O Espírito Santo ainda está atuando. Então no momento em que a igreja for arrebatada, como eu já coloquei no texto essa semana, sobre o arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, então o anticristo vai governar. Aí surge uma outra questão, porque em João, lá em Apocalipse capítulo 7, do 9 ao 14, ele vê uma multidão que não se podia contar. Eles estavam em pé diante do Cordeiro, vestidos de linho branco, e ele pergunta: quem são esses e de onde vêm? E Deus responde para ele e diz assim: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, não aceitaram a marca da besta, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e agora estão diante dele para todo sempre. Mas isso parece que a igreja vai passar a grande tribulação. No meu entendimento, não. Eu já vou repetir o que eu já falei inúmeras vezes. A quantidade de pessoas afastadas do evangelho, que não estão vigiando, que estão levando o evangelho de qualquer jeito, esses não subirão, eles ficarão. E eles não vão cair nas mentiras dos noticiários, dizendo que esse povo que sumiu foi abduzido por ETs, e todas as lorotas que os noticiários inventarão, porque o povo estará apavorado, e os noticiários todos vão inventar um monte de mentiras sobre essa grande quantidade de pessoas que desapareceu no planeta. Então aqueles que ouviram o evangelho, aqueles que não vigiaram, aqueles que ficaram aqui, não subiram com a igreja, esses não vão aceitar a marca da besta, porque eles sabem que é a última chance que eles estão recebendo, porque se aceitarem a marca da besta, é lago que arde em fogo e enxofre para toda a eternidade. Então haverá uma multidão muito grande que ainda vai se salvar, mas você não precisa estar no período da tribulação.
Se você não está consertado diante do Senhor, se a sua vida não está no altar do Senhor, se a sua casa não está em ordem, conserte-se com o Senhor, entre em aliança. Se você ainda não entrou em aliança, entre em aliança com o Senhor. Ele é poderoso para perdoar todos os pecados. Por isso a mensagem que Ele tem mandado falar: arrependam-se de seus pecados. É tempo de arrependimento, porque Deus não quer que você fique, Deus não quer você estar ouvindo essa palavra, porque Ele não quer que você fique aqui. Há esperança para escapar de toda essa maldição, de todo esse juízo, de todo o mal que vai assolar o planeta. Todo mal que vai assolar o planeta. Não é necessário estar aqui. Você pode escapar através do arrebatamento, como eu citei essa semana. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo, com toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos para sempre com o Senhor. Eu coloquei essa semana na meditação, isso vai acontecer num piscar de olhos, num instante. Então um cristão que está muito doente, sofrendo, nesse piscar de olhos, ele vai ter um corpo perfeito. Um cristão que não tem um membro, uma perna ou um braço, tem uma deficiência, ele estará completo, não estará mais deficiente. A pessoa que não ouve, que não fala, ela estará cantando louvores diante do Cordeiro de Deus, entoando lindos hinos. Eu não serei desafinado, aleluia, glória a Deus. Aquele que não vê vai chegar ao Cordeiro de Deus. Nós vamos chegar à perfeição, porque nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. É um corpo glorificado, onde o pecado não terá mais, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais nada que possa tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade. O texto diz que estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o período das bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo durante 7 anos nas nuvens, e aqui na terra acontecendo todos aqueles males que nós falamos no início desta mensagem. Aleluia, glória a Deus. Entre em aliança com Deus, entre em aliança com o Senhor. Nós vimos aqui nos textos bíblicos, poderíamos pegar inúmeros outros textos que mostram por A mais B que o tempo é agora. Não podemos mais perder tempo. Não perca tempo no pecado, não perca tempo com coisas fúteis, não se apegue a este mundo. Por isso que Deus disse: meu povo é muito apegado às coisas deste mundo. É para desapegar, não é para ter medo da morte. Se morrermos, nós vamos com o Senhor, e aí vamos ressuscitar instantes antes dos que estiverem vivos ressuscitarem, serem arrebatados. O importante é que nós estaremos com o Senhor. Você não precisa ficar, você não precisa penar. Entre em aliança com o Senhor. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, eu não quero ficar, eu quero subir com o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu peço a tua ajuda para mudar a minha vida, abandonar toda prática pecaminosa e viver uma nova vida. Também me ajuda, Senhor, a desapegar naquilo que eu sou muito apegado a este mundo. Eu reconheço que sem o Senhor eu não posso nada, mas as minhas fraquezas, quando colocadas diante do Senhor, elas se tornam fortalezas, e são essas fortalezas do Senhor que eu quero para a minha vida. Eu reconheço que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém e amém
Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. O início era terrível, mas o fim é esperançoso. Parecido com a mensagem da Sil quarta-feira. O fim é melhor do que o seu princípio. Vamos nos colocar em pé. Fiquem atentos e se esforcem. Amanhã o devocional vai ser bem grande. Ele vai ter, normalmente ele tem com fonte 14, ele tem uma página e meia, mais ou menos, no máximo 2 páginas. Amanhã vai ter 5. Mas você tira um tempo para você pesquisar cada texto da Bíblia. Até eu vou inverter, eu sempre coloco da pregação da manhã na segunda, eu vou colocar na terça, para que você fique com essa mensagem muito queimando na sua mente. Confira cada texto para saber se o seu bispo, o seu pastor falou a verdade. Eu sei que você confia em mim, mas eu quero que você confira na Bíblia. Peça ao Espírito Santo que Ele vai te dar outros textos também. Ele vai trazer a luz. Sabe o que é bom da palavra? Ela é viva e ela salta aos nossos olhos. Eu li a Bíblia 34 vezes e tem dias que eu não leio a Bíblia, mas eu medito na Bíblia, nos textos que eu sei de cor. A maioria das mensagens que Deus me dá, Ele coloca os textos na minha mente. Então eu fico meditando e aqueles textos vêm um atrás do outro assim, vem encaixando. Então quando nós temos essa curiosidade, esse desejo de conhecer mais a Deus e saber do tempo que nós estamos vivendo, Deus vai revelar para você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Boa semana a todos.